Vamos lá. Bom dia, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Vamos orar para a gente começar, pessoal? Querido Deus, querido Pai, quero te agradecer, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio, Pai, de te servir, de te buscar, Senhor. Obrigado porque o Senhor é Deus amoroso, que entregou a sua vida para que a gente possa viver, para que a gente possa viver para o Senhor, né, Pai? Obrigado porque o Senhor nos deu seu Filho, que morreu na cruz, pagando o preço dos nossos pecados de maneira imerecida, de maneira surpreendente. Te peço por essa mensagem, Pai, que eu possa ser fiel, que eu possa transmitir a Tua palavra, Pai, e que o Senhor possa agir na vida de cada um aqui, trazendo salvação e santificação. Para isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, a mensagem que eu pensei para hoje, ela está dentro de Filipenses 3. É um trecho que, na última vez que eu tive a oportunidade de estar aqui, eu citei, né? Eu brevemente comentei sobre essa passagem, mas eu entendo que ela tem muito mais a nos ensinar. Ela tem bastante conteúdo para que a gente possa pensar, tá bom? Por isso eu trouxe ela de novo para a gente se aprofundar um pouco, ok? É claro que o estudo de hoje não vai ser exaustivo, tá? Tem muito mais dentro desse conteúdo do que a gente pode, ok? Do que cabe aqui nessa mensagem. Mas ainda assim, queria reforçar algumas ideias que eu entendo que são muito relevantes para nós nesses nossos dias. Então, a passagem é essa de Filipenses 3, de 12 a 16. O texto diz assim: Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, na primeira mensagem, né, quando eu trouxe a ideia do Filipenses 3, eu queria que a gente pensasse um pouco no contexto daquele capítulo. Paulo ele começa a falar do problema que os falsos mestres, especialmente os judaizantes, estavam ali contaminando a igreja. E ele começa a falar, né, daquilo que eles valorizavam segundo a carne. E para combater essa ideia, Paulo ele fala do seu exemplo. Ele fala de como ele, mesmo na sua vida antiga, como judeu, vivendo segundo as práticas judaicas, ele tinha todos os critérios, mais do que qualquer um, ou muito mais do que muitos, para dizer, eu posso me gloriar na carne, né? Lembrando que essa passagem é a continuação daquele texto, né, que Paulo fala, eu era judeu, né, fui circuncidado tal dia, fui instruído segundo tal princípio. Ele cita todas as suas qualificações, e por causa delas, ou apesar delas, ele fala assim, olha, isso daí eu considerei como esterco, eu considerei como algo que não tem valor comparado ao que Cristo fez por mim, comparado ao sacrifício de Cristo na cruz. Então, pensando nessa ideia, pensando especialmente em alguns princípios, alguns sinais assim que a gente observa no início dessa carta aos Filipenses, a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Lá no primeiro capítulo, Paulo começa a falar com os filipenses, elogiando eles, chamando a atenção para alguns aspectos na vida deles, que se a gente perceber, ele está considerando, ele está conversando com pessoas, ou com um grupo de pessoas que ele considera maduros na fé. Lá ele fala assim, porque vocês já experimentaram do Evangelho, viveram o Evangelho, têm trabalhado por essa obra, inclusive sofreram por causa do Evangelho. Mas ainda assim, ainda entendendo que ele está falando com uma igreja madura, com cristãos maduros, ele entende que é importante advertir, ressaltar, priorizar algumas informações. Então ele escreve essa carta falando, né, de alguns assuntos, entre eles o perigo dos falsos mestres, né, o perigo desse contexto judaizante, de achar que, por confiar nos seus próprios méritos, confiar nos seus próprios esforços,
seria algo aceitável a Deus. Ele também fala do risco de eles começarem a cair nesse orgulho e começarem a criar divisões nas igrejas. Na igreja de Filipenses, ele vai falar mais disso no capítulo 4. Né? A ideia de cristãos que se achavam já muito maduros também, né? Quando a gente vai ver especialmente nessa mensagem. Pessoas que já se achavam já num grau de maturidade que já não tinha mais o que aprender. E é interessante, é muito relevante que por causa, ainda considerando eles uma igreja madura, ele escreva essas coisas e Deus preservou isso para nós, para que a gente possa aprender com isso. Então, no primeiro ponto, eu queria falar justamente sobre esse problema, né? Sobre esse grupo de pessoas que já se achavam perfeitas ou maduras demais. E é muito relevante que Paulo tem na estrutura do texto, que ele tem escolhido falar sobre esse assunto logo depois dele argumentar que ele mesmo, né, ele tinha lá todas as qualificações como judeu, né, como tudo aquilo que os outros mestres valorizavam, e ele também tinha o seu caminho em Cristo, né? Ele tinha a sua vida entendendo que aquilo tudo era perda, aquilo tudo era refúgio, mas eu confiei já em Cristo, eu já estou andando com Cristo. Uma coisa muito relevante é que Paulo, como o apóstolo, ele tinha todas as credenciais, ele tinha toda a prerrogativa para chegar e dar bronca, e chamar atenção, e falar, espera aí, o que vocês estão pensando? O que vocês estão agindo? Ele tinha toda a prerrogativa para chegar e já dar-lhe uma cajadada, né? De chegar e já trazer aquela exortação mais forte. Mas Paulo entendendo, né, a motivação, entendendo como aquele povo vivia, como aqueles cristãos viviam, ele fala de si mesmo. Ele fala assim, não que eu já tenha recebido, não que eu tenha conquistado. Né? Esse tipo de exortação branda, esse tipo de exortação mais leve, é gritante quando a gente compara com outro tipo de exortação que ele fala para outras igrejas, em outros contextos. Então, eu queria comparar com essa passagem de 1 Coríntios, e Paulo está tratando do mesmo assunto, ele está tratando do mesmo problema. Lá em Coríntio, né, a gente vê também naquela carta, Paulo começa elogiando, fala dos dons daquela igreja, fala de diversos elogios, só que ele trata problemas, né, como em todas as cartas. Olha a diferença da ênfase, né, como ele chama a atenção desses irmãos. Ele diz assim, já estás fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Então Paulo está exortando de maneira dura. Né? E justamente a ideia de pessoas que já se achavam, por causa da sua nova vida em Cristo, prontas, maduras, suficiente. Só que um aspecto que ele quer trazer aqui, nessas passagens, que eu quero enfatizar, é aquilo que a gente costuma chamar de um aspecto da nossa vida, que a gente chama do já e ainda não. Okay? Existe um aspecto daquilo que Cristo fez na cruz, que nos trouxe imediatamente o perdão de Deus. Imediatamente, por causa do que Cristo fez, nós temos direto conexão, nós temos acesso ao Pai. Okay? Pensando lá no ritual do Antigo Testamento, a gente pode fechar nossos olhos, dobrar o joelho e entrar nos Santos dos Santos. Né? A gente pode estar lá em comunhão, direto com Deus, por causa do que Cristo fez. Porém, existe um outro aspecto, que é aquilo que se inicia no momento da nossa conversão, por causa do que Cristo fez. É a nossa vida em progresso, nós começamos gradualmente a ter a nossa vida transformada, a ter os efeitos e a presença do pecado gradualmente sendo retirados, sendo limpados da nossa vida. Paulo fala sobre isso em outras passagens também, que a gente chama de santificação progressiva. Olha esse texto de Efésios, fala assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé, a pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, né, o padrão que é Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então a ideia, né, que eu queria enfatizar é que a gente tem que pôr na nossa mente, entender que nós estamos em um processo, que é um estilo de vida, que não é algo pontual, algo que eu conquistei, ou algo que um dia, né, a gente vai estar pronto. Pronto a gente vai estar quando o Senhor Jesus voltar, né, ou se Ele nos chamar antes. Mas a ideia que eu queria que a gente pensasse é nessa ideia de que nós estamos constantemente, né, nós precisamos ter essa consciência desse processo, desse progresso para o alvo, que é Cristo. Ainda sobre esse assunto, né, Paulo está tratando uma outra área, um outro problema, mas ele chama a atenção para esse perigo também, de novo ali em Corinto. Olha o que esse texto diz, falando sobre, ele está citando um problema lá no Êxodo do Antigo Testamento, ele dá essa advertência, né, citando aquele exemplo do Antigo Testamento. Estas coisas, falando lá do Antigo Testamento, lá no Êxodo, estas coisas eles sobrevieram como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa. Paulo se inclui nessa advertência daquele texto. E de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. Então, Paulo ele se inclui na necessidade de se autoavaliar constantemente, de entender que ele também está nesse processo, de que ele também está sempre necessitando de avaliar e ver, né, para que ele não caia. Eu queria enfatizar uma palavrinha, existe um jogo de palavras lá no texto de Filipenses, que Paulo fala sobre o conquistar aquilo para o qual fui conquistado, né? Existe um joguinho de palavras ali, que se refere à colaboração dele com a obra de Cristo. O conquistar parece estar se referindo à obra de Cristo, para o qual ele foi conquistado, sobre a sua responsabilidade. A ideia é de que nós estamos cooperando, né? Existe uma ênfase de que existe um Deus que está agindo, que está em ação neste mundo, promovendo salvação, promovendo santificação, edificando a sua igreja, e de que nós cooperamos com Ele. Lá no primeiro capítulo de Filipenses, essa passagem fala sobre isso, né? Olha a certeza que Paulo tem, não por causa do seu esforço, mas por causa de Cristo, por causa da obra de Deus nas nossas vidas, na vida dele. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e agora ouvis que é o meu. Então Paulo podia observar um estilo de vida que eles estavam vivendo e falar assim: olha, por causa de Cristo, por causa daquilo que eu reconheço que Cristo começou a fazer já em vocês, eu tenho certeza de que Ele não vai largar incompleto, que Ele vai completar aquilo que Ele começou a fazer. Pensando, irmãozinho, em aplicação, em algumas aplicações nesse ponto que a gente viu, será que nós reconhecemos de maneira humilde o nosso estado incompleto, imperfeito, né, de crescimento, mas que nós temos um alvo, que ele não é incompleto, ele não é em movimento, ele está pré-determinado, que é Cristo? Será que nós reconhecemos a importância do nosso esforço para colaborar, né, para aquilo que Deus quer produzir em nós, a transformação que Ele quer realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas? Uma coisa interessante que eu sempre penso quando eu leio, especialmente o capítulo 1 de Filipenses, é nas qualidades que Paulo fala daqueles cristãos e daquela igreja. Eu sempre penso, eu acabo me pensando de uma forma assim, aquele tipo de cristão que ele está elogiando é exatamente o tipo de cristão que eu gostaria de ser. E aquele tipo de igreja que eu vejo Paulo falando, é como a gente, acho que é comum, né? Aquilo como a gente gostaria que fosse a nossa igreja local, aqui, IBNA. Paulo está dizendo, né, sobre uma necessidade, se ele está dizendo para aquela igreja, né, que existe esse risco, para aqueles cristãos maduros, aquele risco deles caírem na soberba, deles caírem nesse erro de se acharem incompletos ou perfeitos, então certamente Deus está dizendo isso para nós. Se Ele preservou esse texto para que a gente pudesse ter acesso a ele hoje, certamente Ele gostaria de nos ensinar sobre esse perigo. No próximo ponto, eu queria falar, né, quando a gente fala assim, estou seguindo para o alvo, né, estou buscando essa soberana vocação.
Eu queria tratar um pouquinho sobre o que é essa soberana vocação, ou o propósito dela. Então, quando Paulo diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus. A ideia que Paulo está falando é sobre um propósito que ele entende para o qual ele foi chamado. Existe um propósito da nossa nova vida a partir do momento em que nós somos resgatados, nós somos salvos de nós mesmos, da nossa condição, do nosso pecado, que é a ideia de a gente cooperar com Deus para a glória de Deus. Então, esse processo, essa mudança do qual é o propósito da nossa vida, é um assunto recorrente, é um assunto que Paulo fala em várias partes do Novo Testamento. Olha só esse texto também de Efésios, ele fala sobre isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a ideia, existem muitos ensinos aqui também, mas eu queria enfatizar, nós fomos recriados, não foi à toa, não foi algo assim, um pensamento que teve na mente de Deus, ali ele mudou de opinião, ou decidiu, vou salvar esse pessoal aqui, Adão cometeu uma besteira, nossa, e agora, Fui pego desprevenido. Está longe de ser o nosso Deus, de ser o Deus que a Bíblia nos apresenta. A ideia é que nós fomos recriados por um propósito, para a nossa salvação, para a glória de Deus. Quando a gente lê o termo, a soberana vocação, uma figura que é muito forte que Paulo usa é o contexto militar. Eu queria tratar um pouquinho dessa palavrinha, vocação, porque é muito comum, principalmente para os jovens, é muito comum a gente estar numa certa idade que a gente vai fazer um teste vocacional. Acho que muita gente já ouviu falar essa palavra nesse sentido. Mas não é o sentido que Paulo está usando. Paulo não está falando sobre uma qualidade dele ou sobre uma habilidade que ele adquire. A ideia da soberana vocação aqui nesse contexto é de um soberano que vocaciona. É um soberano, é um senhor da guerra que está convocando nós para lutarmos junto, para segui-lo nessa luta. A ideia é que existe uma guerra, existe uma disputa, onde aquilo que está sendo disputado é a salvação, é o destino eterno de homens e mulheres que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A ideia de que quando Cristo conquista, quando Paulo fala, eu vou conquistar para aquilo que eu fui conquistado, essa ideia da conquista. É a ideia de um general ou de um exército que avança um território, e ele avança uma nova, as suas fronteiras, e ele fala assim, olha, eu cheguei até aqui, agora é meu. Eu alcancei essa pessoa, agora essa pessoa ela é minha. Agora eu vou cuidar, eu vou edificar, eu vou santificar essa pessoa que eu conquistei para a minha glória. Então, essas pessoas que foram conquistadas agora, elas vivem de acordo com um novo regime. Imagina uma fronteira, de 2 países. Eu avancei a fronteira e conquistei um território. Agora eu sou um cidadão de um outro país. Eu fui conquistado e eu vivo de acordo com uma nova legislação, com uma nova lei. Tenho um novo Senhor. Tudo mudou. Por causa, não do meu esforço, mas por causa daquele que me conquistou, por causa da obra dele. Essa passagem fala também sobre isso, sobre o esforço de Paulo em produzir esse efeito na vida dos irmãos dele em Filipos, no caso aqui em Colossos, Essa passagem de Colossenses colabora com essa ideia. Olha o que ele diz. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim.
Paulo está dizendo, né, queria enfatizar aqui, né? Paulo está dizendo que ele entende que tem uma obra de Deus agindo de maneira eficiente nele. E ele se esforça para que isso também aconteça na vida daqueles irmãos. Ele se esforça para que Cristo seja formado na vida de cada cristão daquela igreja. O próximo ponto que eu queria destacar dentro desse versículo, dentro dessa ideia, é a ideia do sentimento, né? Existe uma palavrinha, né, que eu queria destacar para a gente pensar um pouco, quando Paulo diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, isso também Deus vos esclarecerá. Quando Paulo aqui fala, nós somos perfeitos, tá? Ele não está falando de um tipo de pessoa que alcançou a perfeição. Esse versículo, ele é um pouco difícil de traduzir, tem algumas palavrinhas ali que não são. Esse e o próximo, né, o 16 também, mas que não tem algumas equivalências diretas no português. Tá? Eu trouxe uma outra versão aqui para a gente ler, talvez seja um pouquinho mais fiel. Diz assim: por isso, todos que somos aperfeiçoados tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Quando ele fala desses aperfeiçoados, né, acho que já ficou claro. Ele não está falando de um outro grupo, daquelas pessoas que já se achavam prontas. Ele está se referindo, assim como ele, se incluindo nesse grupo, de pessoas que reconhecem a sua dependência em Cristo para progredir na vida cristã, para progredir em comunhão e santidade. Esse grupo de pessoas, agora, por causa do que Cristo fez, precisam pensar a mesma coisa, ter o mesmo modo de pensar. Só que essa palavrinha, esse mesmo modo de pensar, também é uma palavrinha complicada. A ideia que Paulo está querendo transmitir é que existe um pensamento que gera uma ação. Tá? Não é um pensamento teórico, que eu fico aqui na minha mente, tentando deduzir, uma teoria que somente é visível para mim, né? Algo que eu não coloco para fora. A ideia é de um pensamento que gera ação, um pensamento que me impele, que me move. E quando ele fala de pensar o mesmo sentimento, ou sentir da mesma forma, a ideia é que não é que a gente deve pensar da mesma coisa. Né? Aqui na IBNA, todo mundo torce para o mesmo time. Todo mundo gosta do mesmo tipo de filme, todo mundo, sei lá, todo mundo compra carro só da Chevrolet, né? Não é esse o assunto. Não é o mesmo modo de pensar. A ideia desse mesmo pensamento é a direção do meu pensamento. É a ideia de que antes da minha vida com Cristo, o meu pensamento estava direcionado para mim. Eu pensava, eu cuidava, eu me preocupava comigo mesmo. E agora nós somos chamados a pensar, a direcionar o nosso modo de pensar em direção aos outros, para que a gente possa amar uns aos outros, servir uns aos outros, instruir uns aos outros, se preciso for consolar, exortar, mas a minha direção agora não é mais para mim, eu estou voltado para o outro, estou direcionado para o meu irmão que está do meu lado, à semelhança de Cristo. Essa palavrinha, ela foi traduzida também no capítulo anterior, para se referir à atitude de Cristo, para se referir ao tipo de pensamento que fez com que o nosso Deus, que o nosso Senhor deixasse a sua glória, deixasse a sua eternidade passada e encarnasse para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. Esse é o tipo de pensamento que moveu a Cristo a parar de se preocupar consigo mesmo para se mover em direção a nós, sendo o nosso exemplo, sendo Ele agora o nosso padrão que a gente deve seguir. Nesse texto eu coloquei essa palavrinha destacada, se referindo, né? Paulo está falando para os filipenses, se referindo ao padrão que está em Cristo. É uma passagem bem conhecida, talvez uma das prediletas. Olha o que o texto diz: completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo modo de pensar que gera a atitude que houve também em Cristo Jesus.
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A ideia de que existe um pensamento que nós somos convocados, vocacionados a agir de maneira a seguir, né, a esse padrão, né, imitando aquilo que Cristo fez, imitando, né, um Senhor que ele não é apenas um padrão distante, um padrão teórico, mas ele é um exemplo real de quem fez, de quem nos amou, de quem encarnou, né, com o propósito de servir, com o propósito de se entregar por nós. Esse é o pensamento que Paulo está convocando, né, aqueles irmãos a terem. Pensando, né, em umas aplicações, pensando nesse ponto, será que nós enxergamos nós como pessoas que foram conquistadas, né, de maneira imerecida por causa daquilo que Cristo fez? E agora nós temos a oportunidade, nós enxergamos que as boas obras agora são um privilégio que nós temos para servir a Deus, né, servir a Deus e aos outros, para que Deus seja glorificado? Será que nós temos observado em nós esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, que nos move em direção aos outros, que nos leva, talvez, a servir, talvez sacrificialmente? Eu acredito, irmãos, eu já falei isso aqui, né, que essa pandemia, ela na verdade nos trouxe uma grande oportunidade para que a gente possa refletir, né? Será que eu posso olhar para mim mesmo, para essas preocupações que o mundo talvez esteja desesperado, talvez esteja, né, sem esperança, talvez esteja perdido, né, como sempre esteve, na verdade, né? Mas será que a gente olha para essa oportunidade com uma ideia da gente se direcionar, se mover em direção um ao outro? A ideia de que existe uma união que é esperada na igreja, de que aquilo que acontece na vida do outro me altera, para o bem e para o mal, aquilo que acontece na vida do meu irmão, eu não posso passar desapercebido, eu não posso passar de maneira totalmente imune. Pensando no último versículo desse trecho, queria que a gente pensasse algumas ideias, tá bom? Reforçando. No último versículo, né, nós vemos também algumas dificuldades de tradução, né, algumas versões trazem traduções bem diferentes, como a gente pode ver, né? Eu queria que a gente pudesse pensar nisso como uma aplicação final, tá bom? Pensando aqui no fechamento de tudo que a gente viu hoje, até agora. Paulo diz assim, né, todavia, andemos de acordo com o que já alcancemos, ok? Em outra versão diz assim, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Esse sentir é a mesma palavrinha lá, daquela atitude de Cristo. Eu queria enfatizar 2 pontos desse versículo, que é justamente a unidade, né? Nós somos chamados a sentir o mesmo, a pensar na mesma forma. Nós somos chamados a viver em comunhão, buscando servir uns aos outros, buscando o interesse uns dos outros, consolando, vivendo de forma em comunhão, de forma a se importar, de forma que a minha vida seja afetada pela vida do outro. Da mesma forma, nós somos chamados por causa de uma responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos ter a consciência de que nós não estamos prontos. Nós temos que ter a consciência de que nós estamos progredindo para o alvo, seguindo para aquela meta que é Cristo. Mas, ainda assim, existe uma responsabilidade em reconhecer de que eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes de conhecer a Jesus. Existe um padrão, existe um nível de santidade que mudou. E é necessário ter mudado, ok? Existe um nível de santidade em que eu já não é mais o mesmo da minha vida há anos atrás, ou no início que eu comecei a caminhar com o Senhor Jesus. É preciso reconhecer que nós somos imperfeitos, mas que existe uma maturidade que nós já atingimos, e Paulo está justamente dizendo, né? Andemos de acordo com o que já alcançamos, andemos de acordo com esse padrão que nós já atingimos. Então, esse é o tipo de pensamento que eu queria reforçar, tá bom, na mensagem de hoje,
para que a gente possa entender que, assim como Paulo, ou talvez ainda mais, né, nós estamos progredindo para esse alvo, mas o nosso alvo é Cristo, e por causa daquilo que Ele fez, né, nós podemos ter esperança de que nós seremos completos. Ele vai completar a obra que Ele começou em nós. Amém? Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse tempo. Obrigado por essa mensagem, pela oportunidade de servir, ó Pai. Queria te pedir que o Senhor possa aplicar em nossas vidas, ó Pai, para que a gente possa entender que ela não é apenas uma teoria, que ela deve nos mover, ó Pai, a agir e a pensar de forma sacrificial, uns em direção aos outros, para a sua glória, Pai. Porque esse foi o teu exemplo, né, Pai? Esse foi a sua obra na cruz, e isso deve nos motivar. Obrigado pela oportunidade de servir, obrigado porque o Senhor nos revelou a tua palavra, o Senhor se importou com nós quando a gente ainda não merecia. É por isso que eu oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Intervalo, né?